Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Boa semana a todos. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 12 a 18 de setembro de 2021. Semana começando, né? Então vamos para mais uma. A primeira matéria: Paul McCartney reagiu à crítica da imprensa pela Live and Let Die. A música Live and Let Die de Paul McCartney Wings é um de seus sucessos mais famosos, uma das canções mais onipresentes da franquia James Bond. No entanto, Paul enfrentou alguma reação da Rolling Stone, né, aquela revista, né, por executar a música. O filme James Bond Live and Let Die é notável por alguns motivos. É o primeiro filme de 007 estrelado por Roger Moore e o único filme de 007 a incluir uma música tema de um ex-Beatle. De acordo com Box Office Mojo, Live and Let Die arrecadou mais de 35 milhões. Apesar do sucesso do filme, a decisão de Paul de interpretar a música tema do filme provocou uma reação negativa. Durante uma entrevista com Paul Gambattini, acho que é assim que se pronuncia, da Rolling Stones, perguntou a Paul se ele ficava inundado com as ofertas de tocar músicas temáticas. Ele falou: não inundado, respondeu Paul. Eu consigo algumas, você sabe, eu apenas tento escolhê-las, aquelas do que eu gosto. Não é nada que eu planeje. Então Paul começou a discutir sobre Live and Let Die. Eu me lembro de uma coisa na Rolling Stones, um pouco de conversa, eu li os jornais, você sabe, que dizia: McCartney vai fazer Live and Let Die. Então chegou a esse ponto, não é? Disse ele. Eu pensei: seus idiotas, porque estávamos conversando com outro jornal e quando eu disse que faria Live and Let Die, o 007, o repórter disse: ei cara, isso é realmente moderno. Então só depende de como você olha para as coisas. A música alcançou o segundo lugar na Billboard, na parada 100, e primeiro lugar da Cashbox. Outra matéria. A música From Me to You, que avisou, era um aviso que os Beatles haviam chegado. Com o lançamento do terceiro single, From Me to You, os Beatles mostraram que não seria uma moda passageira, como o jornalista Nelson Motta achava na época. Ele mesmo falou isso, né? Com muitos, não é só ele, várias pessoas achavam, né, que isso é modinha, isso aí passa. Pois bem, Lennon falando: isso poderia ser feito como uma velha melodia ragtime, ao falar sobre a música em 64, especialmente no meio 8. E assim não estava escrevendo as músicas em nenhum idioma em particular. Em 5 anos podemos organizar as músicas de forma diferente, mas provavelmente vamos escrever o mesmo lixo de sempre. A banda estava prestes a anunciar Beatlemania, a série. Os singles anteriores, Please Please Me Love Me Do, viram a banda ganhar uma força séria, mas foi com From Me to You que confirmou seu status como uma nova mania. E pensar que a música poderia facilmente ter acabado como de outra pessoa. É que naquela época, como hoje, todo artista, eles lançam e fazem sucesso numa música só. Aí para você garantir, tipo assim, se você veio para ficar, você tem que fazer um sucesso contínuo, você tem que fazer um segundo sucesso, né? Terceiro e assim vai. E muita gente achava que os Beatles não, era só a Please Please que ia fazer sucesso. Não, veio From Me to You, uma música mais trabalhada, uma outra melodia, fazer um sucesso. E fizeram sucesso, né? A faixa escrita originalmente era para Erin Shapiro, com aquela Matista, cantora britânica, que estava cantando. Os Beatles estavam fazendo turnê com ela, entende? Eles abriram para Shapiro, de vez em quando trocava e tal. Inspirado pela seção de carta da New Musical Express For You to Us, os principais compositores da banda, Lennon e McCartney, escreveram a melodia na parte de trás de um ônibus de turnê.
Aí o John falando, na noite que Paul e eu escrevemos From It To You, estava na turnê de Ellen Shapiro, no ônibus, viajando de York para Screenbury. Lembrou John ao Anthology dos Beatles. Não estávamos nos levando a sério, apenas brincando na guitarra. E quando começamos a obter uma boa linha melódica e realmente começamos a trabalhar nisso. Antes que a jornada acabasse, tínhamos completado a letra e tudo. Continua lendo. Acho que a primeira linha era minha e partimos daí. O que nos entregou foi o que pensamos em um nome como From It To You. Isso me fez pensar quando eu comprei a New Music Express para ver como estavam indo nas paradas. Então eu percebi, nos inspiramos lendo uma cópia. Pô, eu conversando sobre uma das cartas da coluna From You to Us. A Ellen Shapiro falando, lembro-me de John e Paul vindo até mim para perguntar se eu gostaria de ouvir algumas músicas que eles tinham acabado de escrever. Eles estavam em busca de opiniões porque estavam indecisos sobre qual seria o próximo single. Nós amotamos ao redor de um piano e Paul tocou enquanto os dois cantavam sua última composição. Uma era Thank You Girl e outra era From Me To You, que eu mais gostei. Lennon chegou ao fim, já havíamos escrito Thank You Girl como continuação de Please Please. Esse seria o número do lado B. Ficamos muito satisfeitos com isso, sabíamos que era apenas tínhamos que deixar o lado positivo de From Me To You, From Thank You Girl para o lado B. Aí o Paul falando assim, que havia uma fórmula na música, no início, né, nas composições dele, Paul falando. Houve um pequeno truque que desenvolvemos no início e com o qual nos cansamos mais tarde. Lembrou McCartney ao livro Many Years From Now, de Barry Miles. Que era eu colocar eu, você, nele. Então, foi muito direto, pessoal. Love me, do, please me, from me to you. Temos dois dedos lá. Essa era a fórmula do início que a gente fazia, era algo direto. Essa foi uma música fundamental, nossas composições melhoraram um pouco com essa música. Estávamos começando a conhecer outros músicos, então, e começamos a ver outras pessoas escrevendo depois disso. Em outros ônibus de turnê, como Roy Orbison, vimos o Roy sentado na parte de trás do ônibus escrevendo Pretty Woman. Foi lindo. Nós poderíamos trocar um com o outro, esse foi o nosso verdadeiro começo. Foi nessa música então que eles mostraram que tinha, com sucesso, eles mostraram que os Beatles não era algo passageiro, né? Que eles já tinham feito agora um segundo single de sucesso. E assim foi, né? Outra matéria, essa aqui é bem interessante para os fãs dos Beatles e dos Rolling Stones. E ainda lembrar, né, triste a morte do Charlie Watts, que era um grande baterista. E vai fazer muita falta realmente, né? Especialmente para os Rolling Stones, que eu tenho certeza. Então, vamos lá para a matéria. George Harrison conseguiu o primeiro contrato de gravação para os Rolling Stones. De acordo com a maioria dos historiadores musicais, George Harrison desempenhou um papel fundamental em ajudar os Rolling Stones em garantir seu primeiro contrato de gravação. Esse acordo, é claro, estabelecia as bases para Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones e o resto da banda se tornarem um dos maiores grupos de todos os tempos. A aclamada biografia dos Beatles por Bob Spitz detalha como Harrison passou a atuar como corretor de um contrato tão ilustre e o papel marcante na transformação dos Beatles. O faro de George Harrison para uma música transformaria os Stones de uma das bandas não assinadas mais quentes de Londres em rivais de alto perfil dos Beatles, depois que ele os recomendou ao presidente da Decca Records. A intervenção de George ocorreu na época em que os Beatles lançaram seu álbum de estreia, Please Please Me, é claro, foi direto para o número 1 das paradas e captou o Matt Side, quer dizer, as bandas que estavam, né, fazendo sucesso lá também, ao status de início de carreira. Isso aconteceu quando George Harrison fez uma aparição como juiz
em um show de talento chamado Beat Group, que era composto por bandas locais de Liverpool, na esperança de repetir o sucesso dos Beatles. Um colega juiz no concurso ao lado de George Harrison foi Dick Rowe. Para quem não se lembra, Dick Rowe era o cara que foi o cara que escutou a audição, gravou aquela audição com os Beatles na Decca e depois falou: desculpe, vocês não têm futuro nenhum, banda já era e tal. Imagina. Imagina a cara o cara tá sentado do lado do George Harrison e vê o sucesso dos Beatles. Pois bem, apesar de toda aquela sobrancelha se contorcendo por aí, sim, é aquele Dick Rowe, como vocês sabem, estava ao lado de George. Depois que algumas das bandas saíram para se apresentar para George Harrison e o Dick, durante o show, os dois começaram a discutir a competição. George, não impressionado com o que tinha visto no dia, explicou que nenhum dos grupos que se apresentaram no show de talentos estava no mesmo nível que uma banda de Londres chamada The Rolling Stones, que ele tinha visto alguns dias antes. Mais tarde, George relembrou o momento em que os Beatles testemunharam a banda se apresentar pela primeira vez. Estávamos em Teddington, gravando Thank You Lucky Star, fazendo mímica de From Me to You, e depois fomos a Richmond e os conhecemos, relembrou o guitarrista. Ele ainda estava naquela cena do clube, pisoteando, fazendo músicas rhythm and blues e tal. A música que tocava era mais parecida com o que fazíamos antes de virar nossos ternos de couro para tentar entrar em gravadores na televisão. Já tínhamos nos acalmado. Com o que o George Harrison falou nesse show, ele falou assim: olha, essas bandas que eu vi aí, não vi nenhuma melhor do que eu conheço de Londres, que não está aqui tocando, chama-se Rolling Stones. Resultado, o Dick, o cara da Decca, ficou de orelha em pé. O que ele fez? Saltou da cadeira, e começou a fazer planos para encontrar e assinar o Rolling Stones correndo. Pegou seu casaco, foi direto para Londres e imediatamente marcou uma reunião para ver a apresentação do Rolling Stones naquela noite. Dick relembrou: eu empurrei minha cadeira para trás e basicamente corri para o meu carro e desci para Richmond para ter certeza de que estava lá para aquele show do Rolling Stones. O resto, vocês já sabem a história. Outra matéria, mais um álbum agora de um Beatles solo, fazendo aniversário foi na semana passada. O álbum do Ringo Photograph de 1976 completa 45 anos. O disco Photograph do Ringo é o quinto álbum de Ringo, lançado em 17 de setembro de 76. Depois do seu fim de contrato com a EMI, Ringo assinou um contrato com a Polydor Records, que já assinou um pré-contrato com os Beatles há muito tempo atrás como banda de apoio de Tony Sheridan em todo o mundo. A Atlantic Records fez a distribuição nos Estados Unidos. Estava ansioso para ver o seu sucesso solo continuar em uma nova era. Pois bem, 2 anos depois de Goodnight Vienna, de 74, Ringo trouxe um novo produtor, Arif Mardin, de novo preso a sua fórmula testada, onde tem amigos escrevendo músicas e participando das gravações. Ele continuou com isso. Nesse álbum participou Eric Clapton, o velho amigo Harry Nilsson, Peter Frampton, Melissa Manchester, Dr. John, Paul McCartney e John Lennon. George Harrison doou uma música também, mas por causa dos seus compromissos do seu álbum Dirty Tree, que foi feito dentro do cronograma, ele não poderia fazer parte de qualquer gravação. Essa é a próxima matéria que eu vou contar uma curiosidade. A gravação começou em abril de 1976 no Sunset Sound Studios em Los Angeles, onde eles gravaram as 3 primeiras músicas, Where Are You Going, All Right e It's Hard to Be Loved. Em 12 de junho, John e Ringo se juntaram no Sherlock Studio Hollywood, e John fez a última sessão de gravação oficial em estúdio até 4 de agosto de 1980. Uma semana depois, no dia 19, foi a vez de Paul e Linda fazerem o mesmo, mas passando para o Ringo gravar a música Pure Gold,
O disco foi finalizado em julho de 76. A capa, a capa tem um troço bem interessante, que mostra o Ringo com uma lupa, né? E na contracapa parece uma porta, toda pichada, né? Várias assinaturas, várias coisas escritas, né? Pois bem, junto com o disco, as primeiras edições até 79 vinha uma lupa. Aí você pegava a lupa, chegava nessa contracapa onde estava para examinar a pichação na porta, estava lá assim: dê a John um green card, ok? Aparece lá. Bem, o resultado do disco, a Dose Rock and Roll foi lançado em single, ficou só na 26ª posição. Né? O álbum foi lançado em 17 de setembro de 1976. Infelizmente a fórmula não deu muito certo, o álbum foi mal, somente atingindo a 28ª posição nos Estados Unidos e rapidamente caiu nas paradas. E ele nem chegou a aparecer nas listas do Reino Unido. Nem com a cover da música Hey Baby, né, que é uma grande música do Ringo, ficou só na posição 74 dos Estados Unidos. Estranho, né? É um disco, para quem conhece esse disco, eu pela postagem eu vi vários comentários, todo mundo falando, é um excelente disco, e realmente é um excelente disco, ótimas músicas. A música do George, Still Loving You, Still Love You, é sensacional, muito, muito linda, uma melodia, uma senhora melodia. Pure Gold do Paul McCartney, da Linda, muito boa, né? E a música Cooking, né, do The Kitchen of Love do John Lennon, também legal. Então é um ótimo disco, né? Estranho não ter feito sucesso. Bem, última matéria. Essa é continuando com os 45 anos do álbum Autograph. Eu já sabia dessa história, mas não totalmente. Então o que eu fiz? Fui pesquisar para saber, e aí eu descobri isso. George Harrison processou Ringo Starr por causa da música Still Love You. Pois bem, George Harrison escreveu a música Still Love You, e essa música chegou a ser gravada durante as sessões do All Things Must Pass como Whenever, mas não foi incluída, pois estava inacabada. Existe uma gravação, né, bootleg e tal, acho que é bootleg, é Song from Pat, né? Tem ele cantando essa música, Still Love You. É incrível como não saiu nessa edição de 50 anos. Pois bem, em 72 ela foi registrada como When Every Song Is Sung. Então George Harrison pretendia que a cantora Shirley Bassey gravasse. Depois produziu uma gravação com as cantoras Ronnie Spector e a Cilla Black, mas nenhuma das versões foram concluídas. Durante a década, George Harrison tentou com Mary Hawkes, com Leo e Mary Russell, chegando a participar da gravação, mas também nada. Uma versão posterior de Cilla Black, produzida por David Mackay, intitulada I Still Love You When Every Song Is Sung, apareceu em sua coletânea Cilla The Best of 1963-1968, lançada em 2003. Bem, Ringo, que era um admirador da música, descreveu em uma entrevista da New Music Express como uma grande balada e dizia: eu sempre amei. Queria gravar. Como o John e Paul já tinham cedido cada uma música, Ringo pediu permissão a George para gravar a música, mas George permitiu, mas falou: olha, desculpe, não posso participar, que eu estou ocupado com o cronograma das gravações do álbum Dirty Tree, que era o primeiro disco solo dele pelo seu novo selo, a Dark Horse Records. Pois bem, aí Ringo recebeu a permissão para gravar, aí já mudou para I Still Love You. As gravações do álbum Autograph aconteceram em abril e julho de 1976, em Los Angeles, mas de acordo com o livro The Beatles Diary, volume 2, de Keith Badman,
George Harrison não ficou satisfeito com a versão de Ringo e decidiu entrar com uma ação legal contra o Ringo, né? Entrou na justiça processando o Ringo por ter lançado e ele não tinha gostado. Mas foi logo resolvida fora do tribunal. Em março de 1988, tem esse vídeo no YouTube. George e Ringo aparece no programa de entrevista Asper & Company da ITV, no tempo mais ou menos 15 minutos e 30 segundos. Aparece o Ringo falando rapidinho. George me ligou me dizendo, vou te processar. E o Ringo caindo na gargalhada. Você vai ver o George Harrison caindo na gargalhada. E o Ringo falando, ok, mas eu ainda amo você. Pô, como eu li de alguns comentários, muito amigo, hein? Bem, é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo da semana. Antes de terminar, semana passada, foi dia 17, os Beatles lançaram 4 faixas da edição Super Deluxe, a Super Deluxe, né, do álbum Let It Be. As 4 faixas estão lá na página do Facebook, ou você pode achar no YouTube, né, no canal, e escutar lá. Uma é a Get Back, Take 8, inédita. Off the 99, Take 3, inédita. Outra inédita, I'm Mine, mixagem, versão 1970 de Cliff Jones. O engraçado é um sonzinho que você escuta no lado esquerdo. Eu desconfio que foi tirado de acetato, porque de fita não ia fazer esse barulho. A outra é o novo mix feito por George Martin 2020 da música Across the Universe, que eu achei fantástico, achei ótimo, deu um grande destaque à orquestra, você escuta bem melhor a orquestra e tal. A mente muito boa, as 4 faixas você vai encontrar lá, ok? Bem, esse aí foi o resumo da semana do Diário dos Beatles, que você pode botar lá Diário dos Beatles no Google, você vai achar, ou no Facebook, ou no Twitter, ou nos links vão estar aí abaixo, é só clicar, aí você encontra lá. No Instagram tem sempre algumas fotos, algumas informações, cada lugar do diário, por exemplo, no Instagram, no Twitter, no blog, ou na página lá, né, ou no Facebook também, cada coisa, sempre tem alguma coisa que não, diferente, tipo assim, o que eu botei no Instagram não tem no Facebook, o que tem no Facebook eu não botei no Twitter, o que tem no Twitter não tem no Facebook, nem no blog, e assim vai, né, para aproveitar os espaços, porque é tanta coisa sobre Beatles, né. Então, espero que todo mundo esteja bem, boa semana para todos. Esse foi o resumo do Diário dos Beatles de 12 a 18 de setembro de 2021. Até lá e abraço a todos.